Fala galera, então estamos aqui para mais uma aula de matemática do cursinho. Hoje nós vamos ver trigonometria no triângulo retângulo, que vai servir também já como uma certa introdução para trigonometria que vocês vão ver na próxima aula, nas próximas aulas eu acho. Então aí tá meu e-mail, como vocês já sabem. Eu vou deixar esses slides disponíveis também, junto com a aula gravada e os exercícios. Bom, então aqui hoje nós vamos ver as relações entre os ângulos e os lados do triângulo retângulo. A gente vai ver o que é um seno, cosseno e tangente e como é que eles caem nos vestibulares, principalmente na URGS e no Enem. Mas ainda eu vou passar uma partezinha de geometria a mais, que é só para dar uma adiantada, assim, caso não dê tempo para passar depois. É uns conceitinhos bem simples. Bem simples não, mas eles não são tão utilizados, mas eles podem vir a ser importantes. Então vamos lá, começar uma revisão dos triângulos, né? O que é um triângulo, não sabe, espero, né? São formas geométricas com três lados, certo? A gente tem algumas classificações em função dos lados dele. Tem o equilátero, que teria os três lados iguais. O isósceles, que tem dois lados iguais. E aí ele acaba tendo dois ângulos iguais também, e um diferente, certo? O triângulo equilátero possui os três ângulos internos iguais também. E o triângulo escaleno, que é o que tem três lados distintos. Então cada um dos lados tem uma medida diferente. Em função dos ângulos, a gente também tem a classificação de acutângulo, que seria um triângulo com todos os ângulos menores que 90 graus. Então é aquele triângulo um pouco mais apertadinho, assim, esticado. O triângulo normal que a gente vê. E o obtusângulo, que seria que tem todos os ângulos tem algum dos ângulos maior que 90 graus. Então é aquele triângulo mais esticado, sabe? Aquele mais achatado, assim. E tem o triângulo retângulo, que seria um triângulo que tenha um ângulo igual a 90 graus, que é o que nós vamos estar se focando hoje. E para lembrar, a soma dos ângulos internos do triângulo sempre tem que dar 180 graus. Então, a soma dos três ângulos somados tem que dar 180 graus. Okay. Para dar mais uma revisada, o teorema de Pitágoras, ele vale para o triângulo retângulo, e é uma relação que diz que os dois lados ao quadrado, ou seja, o lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado é igual ao lado C ao quadrado. O lado C sempre a hipotenusa. Aqui nessa aula eu não escrevi em nenhum lugar cateto e hipotenusa, porque eu quero que vocês gravem bem na memória que eles são, e eu acho que é mais fácil vocês escrevendo do que eu mostrando aqui. Então lembrando, a hipotenusa é o maior lado do triângulo e os catetos são os outros dois lados, certo? Então esse aí é o teorema de Pitágoras. Lembrando, ele só vale para o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, aqui vendo melhor, ele tem três lados e possui os ângulos internos igual a 90 graus. Então essa é a forma do triângulo retângulo. Sempre que ele tiver esse canto, esse cotovelo assim, e principalmente ele é denotado por esse quadradinho aqui. Então, numa prova, sempre, para saber se o triângulo é retângulo, ele tem que ter esse quadradinho no ângulo. Esse quadradinho simboliza o ângulo de 90 graus. Ele pode ser um quadradinho pintado assim, mas geralmente ele é um quadradinho com uma bolinha no meio. Ok? Então vamos lá. Vamos começar agora a parte principal dessa aula, que é as razões trigonométricas. Então aqui a gente pode ver um triângulo ABC com lados A, B e C, Azinho, Bzinho e Czinho, né? E mais um monte de coisa no meio, certo? Aqui a gente tem um ângulo, ok? E vocês podem ver que eu fiz algumas divisões nesse triângulo, certo? Eu fiz um corte aqui e outro corte aqui, beleza? Esse corte aqui, o A3', ele forma um triângulo com hipotenusa C'. No caso aqui está ao contrário, deveria ser C3', tá? E me desculpem, mas aqui esses aqui estão invertidos, é só pensar invertido. C3' e B3', ok? O A duas linhas forma o um triângulo com C duas linhas, B duas linhas do mesmo jeito, certo? Uma coisa que se percebeu foi que
as razões entre esses lados, elas permanecem constantes, independentemente do tamanho dos lados, desses cortes. Se esse ângulo aqui, porque vocês veem que todos esses triângulos aqui, este triângulo pequeno aqui, com este um pouco maior e com este um pouco maior, todos eles são semelhantes porque eles possuem o mesmo ângulo aqui e o mesmo ângulo reto aqui, certo? Então você percebeu que a relação, as razões entre esses valores, esses lados, se mantinha constante. E para essas razões, então, a gente deu nomes, ok? Então, a gente tem a razão entre o lado A dividido por C, a gente vai chamar de seno. O lado B dividido por C, cosseno. E o lado A dividido por B, de tangente, certo? Todos eles relacionados a esse ângulo, aqui. Agora, o que acontece? O que é o lado B? A gente vai ter que dar um outro nome para esse lado B, porque nem sempre vai ser esse valor, essa letra. Então a gente vai chamar ele de uma coisa, de um nome especial, certo? E é por isso que eu não escrevi aqui, porque eu gostaria que vocês escrevessem e anotassem. O lado B vai ser o cateto adjacente e o lado A o cateto oposto. A quem? A este ângulo aqui. Nós já vamos ver melhor um pouquinho isso aí, tá? Aqui só mais uma decorrência disso que acontece, né? Já que o A dividido por C é igual a seno de A e B dividido por C é cosseno de A. Fazendo essa substituição aqui, a gente vê que a tangente de A é igual ao seno de A dividido pelo cosseno de A. Desse ângulo, certo? Bom, aqui, o que a gente vai ver, certo? O A é o cateto, que nem eu falei, oposto, ok? Muitas vezes a gente vai ver que seno de A é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O que eu quero que vocês visualizem e marquem é que o cateto oposto vai ser sempre aquele cateto que a gente consegue traçar uma linha, uma flecha, uma linha reta desde o ângulo até aquele lado, certo? Esse vai ser o cateto oposto. E esse cateto oposto vai ser quem vai fazer o seno. Então, voltando aqui. Então, isso aqui, se vocês puderem fazer aqui, escrevendo do lado de seno, cateto oposto sobre hipotenusa e embaixo do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser bem legal. E mais ainda aqui, na tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, o cateto adjacente vai ser aquele lado que está no ângulo, ou seja, o B aqui, que está grudado no ângulo e que não é hipotenusa, ou seja, não é o maior lado. Ok? E aqui tem um detalhe, um outro jeito de escrever esse ângulo aqui, que eu escrevi com esse tiozinho, é as três letras do triângulo que formam, então, BAC, e o A com o tio significa aonde está esse ângulo, certo? Então é um triângulo ABC com o ângulo referente ao vértice do A. Nas provas de vestibular geralmente está escrito desse jeito, eu coloquei para vocês se lembrarem, tá? Só que o que acontece? Este cateto oposto é oposto a esse ângulo, certo? Mas tem um outro ângulo aqui, que não está colocado. Ó, aqui vai ficar tá aqui escrito sobre o cateto. O lado A é o cateto oposto do ângulo atil, e o lado B é o cateto adjacente, que nem a gente viu. O lado A está aqui oposto por causa da flecha, e o lado B está aqui grudado. E para o outro ângulo, que eu vou chamar de etil, o lado B vai ser o cateto oposto e o lado A vai ser o cateto adjacente. É o contrário, porque daí aqui a gente marca uma flecha. O que é interessante de se ver é que o cateto é oposto a um ângulo. Então aqui nesses exemplos a gente está tudo falando do ângulo atil. Atil não, A com acento. Mas se a gente quisesse fazer o seno do ângulo E, a gente ia mudar isso aqui, porque o cateto oposto do E seria o Bzinho. Então tudo isso aqui ia mudar. Então tem que ver que os senos, o cosseno e tangentes sempre sempre dizem respeito ao ângulo ao qual eles estão se referindo, certo? Aqui vai ficar parecendo que seno, cosseno e tangente são coisas um pouco abstratas para vocês, mas elas vão fazer sentido nas aulas com trigonometria de círculo. Mas por enquanto é importante que vocês lembrem que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, a relação, né? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto
oposto sobre o cateto adjacente. Isso vale para qualquer triângulo. E mais algumas coisas, ó. Ângulos complementares são são os dois ângulos do triângulo, porque como o ângulo é reto aqui, ele tem 90 graus, e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, a soma desses dois ângulos tem que dar 90. Então, independentemente de quanto eles forem, esses dois vão ser 90 num triângulo retângulo. E isso vai gerar esse acontecimento aqui, que seno de A é igual a cosseno de E, e seno de E é igual a cosseno de A. Isso aqui é fácil de ver quando a gente vem aqui e vem pensar, né? Por exemplo, o seno de A é A sobre C, neste triângulo aqui, certo? E o cosseno de A é B sobre C. Mas se fosse o seno de E, que nem eu falei, qual que é o cateto oposto ao E? É o B. E a hipotenusa é C, certo? Então, o seno de E é B sobre C. E B sobre C é o cosseno de A. Então é bem fácil mostrar essa relação. Ela pode ser importante em alguns momentos, certo? Então vamos aqui para um exemplinho bem simples. O valor do seno, cosseno e tangente do ângulo A. Então qual ângulo a gente está se referindo? Esse Azinho aqui, certo? Então vamos parar e pensar um pouco. A gente precisa de seno, cosseno e tangente. Então a gente precisa ver quais são os catetos opostos, adjacente e hipotenusa, certo? A hipotenusa é o maior valor. Então, desses aqui, a gente sabe que é o 5, certo? Então essa hipotenusa vai ser a que vai embaixo. Qual que é o cateto oposto ao ângulo A? Eu não fiz a flechinha aqui, mas a gente vê que é esse lado 3 aqui, porque ele está oposto ao ângulo A. Então, o seno vai ser este ângulo sobre a hipotenusa, e o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos ver aqui, então, o cateto oposto é o 3, o cateto adjacente é o 4, a hipotenusa é o 5. Seno de A é 3 dividido por 5 dá 0,6, o cosseno é 4 dividido por 5, 0,8, e a tangente vai ser o oposto sobre o adjacente, que dá 0,75. Como estudinho para vocês, então quais seriam os valores para o ângulo E? Então, que nem a gente tinha falado, vão ser eles trocados, certo? Então, o seno de E seria 4 quintos e o cosseno de E é 3 quintos. E a tangente? Aí é interessante. A tangente do ângulo E é o cateto oposto sobre o adjacente. E qual que é o oposto do E? É 4 e o adjacente é 3. Então, a tangente aqui vai ficar ao contrário. A tangente de E é 4 sobre 3, certo? E aqui um outro exemplo. Vamos ver o valor do cateto adjacente ao ângulo A. Beleza. E nós temos aqui um valor que foi dado do seno, certo? Então, a gente tem um ângulo aqui e ele quer o cateto adjacente. O cateto adjacente é este daqui de baixo. A gente não tem ele. Então, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir alguma coisa. Ele deu o valor do seno, certo? Ele não deu a hipotenusa, mas ele deu o cateto oposto. Com isso aqui, a gente pode descobrir a hipotenusa, certo? E, como é um triângulo retângulo, a gente pode usar a hipotenusa para descobrir esse cateto, tendo outro cateto pelo teorema de Pitágoras. Então, vamos ver. Então, seno de 23 é igual a 0,39, como está dito. E seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 5 sobre x. Substituindo aqui, jogando o 0,39 para baixo, a gente divide um pelo outro, fica 12,82. E usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, a gente vê 5 ao quadrado mais b ao quadrado, que são os catetos. Lembrando, a gente tem a hipotenusa, que é o valor maior, que é o que vem sozinho, igual a 2,82 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, trocando de lado, resolvendo, a gente chega em 11,8. Então, esse cateto adjacente é 11,8. Bom, aqui uma tabela de valores. Essa tabela vai ser muito importante, vai ser muito falado nas próximas aulas. E esses valores aqui de senos, eles não são
eles não são dados em provas de vestibulares e no Enem, assim, geralmente. Então esse aqui é muito importante ter decorado já, certo? Então, já tem várias musiquinhas assim, mas eu acho bem simples de se aprender da forma assim, ó. Tu precisa só saber a primeira linha, que é a do seno, certo? Até aqui no 60, ó. Porque o do 90 é fácil. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0, ok? Daí, aqui, a gente sabe o seno. A gente vai fazer 1, 2, 3 e dividir tudo por 2, ok? Então, 1 meio, 2 dividido por 2 e 3 dividido por 2. A gente vai colocar a raiz em todos esses números de cima, na parte de cima, certo? Então a gente vai ter raiz de 1, que é 1, então não precisa, raiz de 2 e raiz de 3. E aí depois, para o cosseno, a gente só precisa pegar isso e começar de trás para frente. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio, que é a mesma coisa, só que ao contrário, certo? E para aprender a tangente, eu não recomendaria que vocês decorassem a tangente. Eu preferiria que vocês lembrassem disso daqui, ó, que a gente viu aqui. Seno dividido por cosseno é igual a tangente. Então, vocês podem vir, sabendo só isso aqui, tu pode pegar 1 dividido 1 meio, dividir por raiz de 3 dividido por 2, você vai chegar em raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1, e raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio é raiz de 3. Então, apenas decorando essa primeira linha, a gente consegue descobrir os outros valores aqui, certo? Então, isso aqui é bem importante se ter na cabeça essa tabelinha. Aqui, a relação fundamental da trigonometria é outra coisa que vem do triângulo e dessas relações desses ângulos, que vai ser muito utilizada na aula de trigonometria no círculo. Então, essa relação diz que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. E para mostrar ela é até bem simples. Vamos voltar lá. O que é o seno de um ângulo A? É o cateto oposto sobre C, ou seja, nesse nosso exemplo, A dividido por C. E o que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido por C, B sobre C. Então a gente vai substituir esses valores aqui, AC e BC, ok? Multiplicando os dois, fazendo o quadrado de A e o quadrado de C, é A ao quadrado sobre C ao quadrado e B ao quadrado sobre C ao quadrado. Aqui a gente vai somar os dois, então a gente vai ficar com A ao quadrado mais B ao quadrado sobre C ao quadrado. Mas vamos lembrar do teorema de Pitágoras, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então a gente vai substituir isso ali também. E com isso a gente fica com 1, porque C ao quadrado dividido C ao quadrado é igual a 1. Então essa é a demonstração dessa relaçãozinha aqui. Então vamos fazer uma questãozinha de Enem, que esse conteúdo não cai exatamente dessa maneira nas provas, mas às vezes ele cai assim bem puro, desse jeito mesmo que tem nessa questão, certo? Então, bom, temos uma descrição aqui da questão, são duas torres, tem uma imagem, certo? A inclinação das torres é 15 graus com a vertical, ok, essa parte aqui é importante, eles vão ter que usar. E elas têm cada uma altura de 114 metros, ok? Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem, certo? Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço, e aí aqui tem a questão, ok? Beleza. Várias coisas aqui. Então, primeiro aqui, a torre tem 15 graus. Ó, a gente pode ver que são duas linhas, certo? Essa e outra. Uma coisa que primeiro tem que ver é que ele fala que tem duas torres, né? E aí pode ser que a gente se confunda, mas tem uma só que ele quer saber, que é essa daqui, ok? Então, essas duas linhas são paralelas. Essas duas linhas que correm aqui são paralelas. Beleza. A inclinação dela é 15 graus com a vertical. O que isso quer dizer? Certo? Se a gente tem esta linha aqui, reta, ela está 15 graus deslocada para a vertical.
Então, qual ângulo que é o 15 graus? É este daqui, certo? Esse aqui entre esta linha reta, AB, e a linha torta, ok? Esse ângulo aqui é reto, né? Dá pra ver. E aqui tem 15 graus. Como esses dois triângulos são semelhantes, porque eles estão retângulos no mesmo lugar, tipo, se tu invertesse um deles, eles iam ficar um de bundinha com o outro, esse ângulo aqui de cima é 15 graus. E esse é o ângulo que a gente precisa usar para descobrir esta linha, que é o que a gente precisa nessa questão, certo? Porque ele quer a área da base, e a base é esta linha daqui, aqui está em contato com o chão. E ele só nos dá a tangente e a inclinação, ok? Ele dá a altura e ele quer saber isso aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o cateto oposto. E isso daqui é o cateto adjacente ao ângulo de 15 graus. Eu fiz aqui um esquema, tá ao contrário, tá? Mas ele serve para entender. Este aqui é a base que está em contato com o chão, ok? Aqui é o nosso ângulo de 15 graus. E aqui é o nosso cateto adjacente, 114 metros. O cateto oposto é o x que está apontando para esse 15 graus. Então, aqui, como a gente tem todos os valores, a gente vai vir e colocar. Então, tangente de 15 graus é 0,26, que está na questão. Tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto adjacente é 114, falamos, e o cateto oposto é x. Então, a gente x, 0,26 aqui, igual a x sobre 114. 114 vezes 0,26 igual a x. X é igual a 29,64, ok? Esse aqui é o valor de x. A questão pede para ver a área da base. A área da base é um quadrado, então é 29, aquele 29,64 ao quadrado, que vai dar um valor aqui. A resposta dessa questão é E, mas a parte que eu queria ver com vocês era a parte desse triângulo retângulo. Essa parte não é necessária pra gente aqui nessa aula, certo? Aqui, bom, a parte de triângulo, retângulo e razão acabou. Eu vou dar uma adiantada aqui nesse conteúdo de área de um triângulo, de algumas questões sobre área, que vocês vão ver um pouco mais pra frente, mas já dá pra ir falando, certo? Então, a área de um triângulo qualquer, certo? A gente tem um triângulo, qualquer triângulo que a gente tiver, a gente consegue fazer uma altura dele, ok? A altura é uma linha que é perpendicular à hipotenusa e que vai de encontro a um ângulo, ok? Esse aqui é um ângulo, tá aqui a altura, certo? Ela divide aqui a hipotenusa, certo? Bom, a gente, não sei se vocês lembram, mas a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, ok? Só que muitas vezes a gente não tem essa altura, a gente só tem os lados e um ângulo. E aí, com isso, a gente vai usar essas razões trigonométricas que a gente aprendeu a nosso favor. Então, aqui na imagem, vocês vendo que tem essa altura, certo? E ela funciona como cateto oposto desse ângulo A. E esse A vira a hipotenusa. Do triângulo grande, esse A é um cateto, e o B aqui embaixo é a hipotenusa. Mas nesse triângulo menor aqui, que tem o ângulo reto que eu coloquei aqui, o H é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. Então, a gente pode escrever que o seno de Azinho é igual a H sobre A, ou seja, a altura sobre a hipotenusa dele. Substituindo aqui, a gente tem um valor para o H. E aí a gente coloca esse valor nesta forma. Então a gente fica com A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. Mas seno de qual ângulo vocês podem pedir? Ele vai ser sempre, imagina que não tem esse H. Ele vai ser sempre o ângulo entre os dois lados que tu está multiplicando. Então, por exemplo, se eu tivesse este lado aqui, eu não ia usar esse ângulo aqui, o seno desse ângulo. Eu ia usar o seno desse ângulo aqui. Se eu estivesse usando C, que por exemplo seria esse lado aqui, vezes o B, ok? Então, como eu estou multiplicando A vezes B, a gente multiplica o seno desse ângulo Azinho e divide por 2. E aí essa é a área de um triângulo qualquer. Isso é bem útil em algumas questões que tu não tenha a altura do triângulo. Certo? Outra coisa, lei dos senos. Lei dos senos também é uma outra fórmula matemática. Tem uma demonstração um tanto complexa que envolve círculos e eu acho que ela não vale a pena eu mostrar aqui. Ela é bem simples assim de lembrar. As razões entre os lados e ângulos opostos são sempre iguais dentro de um triângulo, certo? Então o que isso significa?
que a gente vai ter lados, a gente tem um triângulo com 3 lados, certo? Sempre. E 3 ângulos. Aqui eu fiz as flechas apontando para os ângulos opostos, que nem no seno. Lembra que o seno é o cateto oposto, né? Então é o oposto. Então a gente vai pensar assim. E aí, quando a gente vai colocar na fórmula... E aí a gente falou da razão, né? Então a gente vai colocar na fórmula desse jeito. O lado sobre o seno do ângulo que ele está apontando é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo que ele está apontando. E o outro lado sobre o seno daquele ângulo que ele está apontando. Desse jeito aqui é bem fácil de visualizar. Então é o C dividido pelo seno de gama. B dividido pelo seno de beta. E A dividido pelo seno de alfa. E todos eles são iguais. Isso aqui é muito importante por causa caso aconteça uma situação do tipo, tu tem 2 ângulos e um lado, tu quer saber o outro lado. Então tu tem A, tu tem B, ou tu tem alfa, tu tem gama, alfa e beta e A. Mas não tem B. Colocou na fórmula, tu vai ter 3 valores, A, seno de alfa e seno de beta, e vai ter uma incógnita, que é B. E ele serve para qualquer uma das questões, e qualquer uma dos lados aqui do triângulo, certo? E a outra que a gente tem é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos também tem uma demonstração um pouco complexa, que eu também acho que não vale a pena. E a fórmula dela pode ser ela é um pouco comprida, ela dá uma assustada, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC vezes cosseno do ângulo. Ela é um pouco comprida, mas a gente pode pensar nela como uma correção pro teorema de Pitágoras. Ó, a gente tem um teorema de Pitágoras, se a gente olhar só aqui, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas a gente tem que pensar que isso aqui vale para qualquer triângulo. E o teorema de Pitágoras vale só para o triângulo retângulo. Então a gente tem que usar uma correçãozinha. E essa correçãozinha é o 2 vezes BC, que são os dois lados, os dois catetos, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Que é que nem a gente tinha falado lá na área de um triângulo qualquer, certo? Então é uma correçãozinha. Então, se quiser falar em voz alta, assim, por extenso, seria a hipotenusa ao quadrado, ou um lado ao quadrado de um triângulo é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado menos 2 vezes cateto vezes o cosseno do ângulo entre esses dois catetos, certo? Então aqui tem um triângulo bem simples que eu fiz. Se a gente quiser saber A ao quadrado, a resposta, quanto que vale A, a gente teria que usar esse B ao quadrado e o ângulo entre eles, então BC, o ângulo que está entre o B e o C, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo com tudo que a gente viu. Então a gente quer a área desse triângulo, o valor do lado que falta, que é esse daqui, e esse ângulo X que está aqui em cima, ok? Então a gente tem alguns valores, certo? Então vamos ver. A área do triângulo a gente viu, vai ter que ser porque a gente não tem altura. Então a gente vai ter que fazer pela área de um triângulo qualquer. Quais lados a gente vai usar? Esses dois que a gente tem, os lados, porque a gente precisa de 2 lados e um ângulo. E o ângulo que a gente vai ter é esse 30 ao quadrado. É 30 ao quadrado. Que a gente sabe o seno, né? Não precisa. Que a gente viu lá na tabelinha. Se vocês lembram, vamos ver a tabela. O seno de 30 é 1/2. Ok, muito bom. O valor do lado que falta. Como que a gente vai conseguir esse lado que falta? Bom, a gente poderia usar a lei dos senos, né? A gente poderia utilizar. Mas eu não gostaria de usar a lei dos senos. Eu vou usar a lei dos cossenos aqui, que dá pra usar também, certo? Que a gente tem um lado aqui, que a gente vai colocar ao quadrado, somar com os dois catetos, o 5 ao quadrado, 5 raiz de 3 ao quadrado, e utilizar nossa correção. Menos 2 vezes 5, que é um cateto, 5 raiz de 3, que é o outro, vezes o cosseno de 30 graus, que é esse daqui, que é o ângulo entre eles, ok? E o outro ângulo, e para achar outro ângulo, eu vou usar a lei dos senos daí. A gente tem o 5 aqui desse lado, a gente tem inclusive, a gente vai ter esse outro lado aqui, a gente pode usar com o 30, mas nós não vamos, a gente vai usar com esse 5 aqui. A gente tem esse 5, que é oposto a esse 30 graus, e a gente tem esse 5 raiz de 3, que é oposto ao x. Então vamos lá ver os cálculos. A área vai ser A vezes B vezes o seno do ângulo, ok? Que é quanto? O A é 5, raiz de 3, e o B vai ser 5. E o seno, ficou 60 aqui, né? Mas não é, aqui é 30. Então o seno de 30 que dá 1/2, que eu tinha corrigido já.
Então aqui a gente tem a área, 25 raiz de 3 dividido por 4, em qualquer unidade que tu estiver usando. Aqui a gente não está usando unidade, né, mas sempre vão ver metros quadrados ou centímetros quadrados, o que vai ser. Mas aqui, ó, aplicação da fórmula. Aí vamos ver do lado, então, que nem eu falei, lado o a ao quadrado, daí a gente vai colocar na fórmula dos cossenos, 2 cossenos, certo? 5 raiz de 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e a correção, 2 vezes 5 raiz de 3 vezes 5 cosseno de 30. Aqui isso aqui vai dar 25, e o 3 ao quadrado, o raiz de 3 ao quadrado fica 3, e 5 ao quadrado é 25. Aqui, depois, a gente vai multiplicar o 2 pelo 5, e pelo 5 vai dar 50, né? 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50, raiz de 3. E o cosseno de 30 dá raiz de 3 dividido por 2. Ok, então isso aqui 25 vezes 3 é 75, né? E 25, e 75 mais 25 é 100. Aqui a gente vai estar multiplicando essa raiz de 3 por essa raiz de 3, que vai dar 3. E esse 50 vai estar dividindo esse 2. Então a gente vai colocar 25 vezes 3, que é o 75 que a gente já viu aqui. Opa. Então 100 menos 75 é 25. E a raiz de 25 é 5. Vocês notaram que deu o mesmo valor desse outro lado. Claro, porque este seno é igual a esse seno. E esse triângulo, então, portanto, é isósceles. Então, que nem eu tinha falado lá no início, esse triângulo é isósceles tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Então, sempre vai andar junto. Se tu tiver 2 ângulos iguais e um diferente, tu com certeza vai ter 2 lados iguais e um diferente. E agora para ver a lei dos senos. Ok, então a gente tem os 5 raiz de 3, que é esse aqui, apontando para o x, então seno de x, que a gente não sabe, e 5 apontando para o 30, seno de 30. Então, colocando o seno de x aqui sozinho, a gente vai multiplicar em cruz, o seno de 30 vai multiplicar aqui, e o 5 vai passar dividindo, a gente vai dividir esse 5 com esse 5, vai ficar raiz de 3, vezes 0,5, que é o seno de 30, um meio, mesma coisa, certo? E isso daqui dá raiz de 3 dividido por 2, porque 0,5 é a mesma coisa que um meio, certo? Raiz de 3 dividido por 2, ok? A gente quer o valor do ângulo, né? Então eu pergunto para vocês, qual é o ângulo cujo o seno é raiz de 3 dividido por 2? Vamos vir aqui na nossa tabela olhar, com sorte ele está aqui, certo? Então está aqui, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Show de bola, então a resposta é 60 ali, certo? Mas pera um pouco, eu falei no início que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. E 60 graus mais os 30 mais 30 não dá 60, dá 120. Então a gente tem um problema. Usando essa outra relação aqui, que a soma dos ângulos tem que dar 180, a gente vai ver que o ângulo na realidade é 120. Porque 30 mais 30 é 60 e 180 menos 60 é 120, certo? Mas como assim? Então quer dizer que a gente fez o cálculo errado ali do seno com raiz de 3 sobre 2? Também não. Na próxima aula vocês vão entender, com a trigonometria, que o seno de 60 e o de 120 são iguais. Mas a gente não vai ver isso por enquanto. Vocês vão entender depois. Mas então, para vocês saberem, a resposta certa daquela questão é 120. Mas isso serve para vocês verem que às vezes que o mesmo valor de seno vale para mais do que um ângulo diferente. Isso vocês vão ver mais pra frente, aqui eu tô só adiantando. Certo? Então, essa foi a aula. Muito obrigado pela atenção. Fiquem em casa, lave as mãos. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. Se vocês quiserem dar um feedback da aula, de se ela tá boa ou ruim. É só minha segunda aula. Tô começando, também não sei se tá muito boa, se tá muito ruim, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Qualquer coisa me falem. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.